tanto o pastor Teodomiro quanto o pastor Marcelo, para a edificação da nossa fé, vocês são muito importantes tanto na conversão quanto no chamado. Eu me converti em casa, como falei para o senhor, vendo os vídeos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvor, aquilo foi entrando no meu coração, eu fui me desconectando de outra religião. E eu me lembro que teve uma vez que eu comecei a querer procurar igreja. Eu falei, não, agora eu estou convertido, eu preciso procurar uma igreja. E aí eu não queria ficar na igreja na PIB, porque a Thelma estava lá, e eu falei assim, não, a Thelma vai querer que eu vá para a igreja todo domingo. Então eu estou caminhando, e aí eu resolvi na igreja, vi a escola bíblica e coloquei no meu coração que era ali que eu iria ficar, tinha ouvido o pastor pregar, e eu me lembro que eu entrei no gabinete do pastor e falei assim, pastor, eu me converti, por onde eu começo? E o pastor, pela escola bíblica dominical. E ali comecei pela escola bíblica dominical, fui para o evangelismo. Quando chegou, me batizei depois de 6 meses. Com 6 meses de batizado, o pastor me indicou para o seminário. Com 6 meses. E Deus foi trabalhando. Antes de ir para o seminário, eu estava na igreja e foi a sua consagração, ao Ministério da Palavra. E naquele dia, na sua consagração ao Ministério da Palavra, 2010, eu estava vendo o senhor lá e eu falei assim para a Thelma, que estava ao meu lado, eu estou me vendo ali. Ela, você começou agora? Você já está vendo? Eu falei, mas eu estou me vendo ali. Aí ela, tá bom. Então aí eu fui, naquele dia eu fui impulsionado a ver aquela situação que eu poderia chegar ao Ministério Pastoral. E logo depois foi a aula magna, no dia 9/3/2010, pastor. E eu fui assistir essa aula magna, fui no seminário pela primeira vez, Seminário Teológico Batista da Pavuna, e lá o pastor pregou um sermão que marcou minha vida, que foi Emoções de Vocacionado. Eu trouxe esse livro aqui, Emoções de Vocacionado, que gerou um livro. O pastor pregou Emoção de Vocacionado, e ele fez o apelo no final, quem queria ser o ministério. Pastor, acho que eu fui o primeiro. Se eu não fui o primeiro, fui um dos primeiros a estar lá na frente. E eu saí correndo, me joguei ali no altar e agradecia muito a Deus. E depois dali já sabia agora como, né? E aí foi como o senhor disse, como a sua palavra anteriormente, a orientação. A orientação, como você deve ir, de que maneira. E nós, como somos novos, a gente passa isso para o Jefferson também, vem muita coisa, muito convite, muitas experiências, então você tem que ser direcionado, você tem que ser ali apacentado para que você possa ter um norte e ali dar procedimento. Então, obrigado, pastor, por esse sermão. Eu agradeço a Deus. Emoções de um vocacionado. 4 grandes emoções eu preguei naquela ocasião. E alguém do seminário conseguiu gravar tudo, documentar bastante e transformar neste livro que eu aconselho a todos os vocacionados a possuírem. E se você não é vocacionado, também você deve ler, porque quem sabe Deus pode estar agora, nesta tarde, chamando você para o ministério. E que Deus o abençoe. Glória a Deus. O senhor falamos de conversão, falamos de chamado, falamos de ministério. Experiências de ministério, mestre. Qual a grande experiência que o senhor, nessa caminhada, o senhor já está com 58 anos de ministério. O senhor viveu várias fases da igreja, o senhor viveu muita coisa. O que o senhor pode compartilhar conosco que foram coisas marcantes para o seu ministério? Pastor Paulo Renato, querido seminarista Jefferson, amigo, companheiro, discípulo, pastor Marcelo Medeiros, companheiraço, amigo que eu tive durante tanto tempo na Praia Pavuna, e hoje eu tenho ao meu lado, bem pertinho, está em Cordovil, Pavuna é um pulo. E eu tenho dito para ele, quando não estiver lá, vem para Pavuna, vai ouvir a nossa. Continue te assistindo. Pastor Paulo Renato, é verdade que as emoções ao longo de 58 anos são muitas. Eu vou pensar algumas, tentando até resumir, porque, na verdade, eu posso dizer, vivo através de emoções. Não tem nada a ver com Roberto Carlos, de emoções, mas as emoções fazem parte também do meu ministério. E uma delas que marcou muito minha vida foi quando eu ainda jovem, com 27 anos de idade, pastor recém-consagrado, fui trabalhar na Junta de Missões Nacionais com o pastor Davi Gomes, homem de Deus, saudosa memória. Aquele homem realmente marcou muito a minha vida.
E estando ali naquela junta, alguém de missões naquela região de Caxambu, aquela sul de Minas Gerais, me convidou para fazer uma série de conferências ali, quando ele estava iniciando um trabalho missionário naquela terra que eu chamava de terra cosmopolita, cidade cosmopolita, porque ali estavam grandes empresários, grandes personagens, muitos atores, atrizes, pessoal que ia para aquela instância de água mineral. E quando lá cheguei, na quinta-feira, para começar o trabalho, o missionário e sua esposa e seu garotinho me receberam com muita alegria, e eu perguntei, onde será o trabalho? Isso vai ser daquela congregação lá no alto. Subimos a montanha e fomos para aquela congregação. Preguei naquela noite, primeira, quinta-feira, para o missionário, a esposa dele, o filho, e o moço que me assistia, como se fosse o moço de Eliseu. Estávamos nós ali, naquele trabalho muito pequeno, e também no alto. E quando foi depois do culto, eu chamei o meu moço e disse, meu jovem, não estou satisfeito com o começo, nós precisamos fazer alguma coisa maior. Então, ficamos orando e jejuando naquela noite, até que de madrugada Deus me deu a seguinte visão, desça a ladeira, procura um lugar maior para um trabalho também maior. E no dia seguinte botei o terno, chamei o missionário para botar um terno também, o meu moço, descemos a ladeira e fomos então procurar junto à praça principal de Caxambu, onde estava ali bem na frente o Banco do Brasil e também aquele Parque das Águas. Mas eu estava procurando um espaço para fazer um trabalho grande. E logo olhei, ao meu lado estava lá, Clube Prazer das Morenas. Olha, eu olhei para aquele clube e disse, é tudo que eu preciso. Não é o prazer das morenas, mas de um espaço físico para fazer o trabalho. Falei com o missionário, pastor Teodomiro, isso aqui é muito para nós. Eu disse, meu santo, me deixe falar com o diretor do clube. Procurei o diretor do clube, ele não estava, estava o tesoureiro. Eu fui e disse, nós somos pastor do Rio de Janeiro, estamos aqui para fazer um trabalho grande nesta cidade. Ele foi e disse, olha, nós tínhamos um show marcado aqui para este clube, mas o show foi cancelado, o clube é de vocês. Eu disse, mas nós não temos dinheiro. Ele disse, se é religioso, não tem nada a pagar, veja se o espaço é para vocês. Olhei para o espaço, mais ou menos para umas 500 pessoas. E eu fiquei entusiasmado e disse para o missionário Eurides Bastos, saudosa memória também, pastor Eurides, vamos fazer o trabalho aqui. Ele disse, pastor Teodomiro, é muito espaço, nós só temos vocês e nós. Eu disse, creia, vamos fazer o trabalho. E desci mais um pouco, fui numa gráfica, pedi ao moço da gráfica que preparasse os folhetos lá, antiga, moda antiga, naquela tipografia, para o trabalho da noite, que começaria então na sexta-feira. E o moço preparou a minha moda, eu rabisquei algumas coisas, ele melhorou lá e disse, te faço impresso para hoje à noite. Querido, saí dali já certo de que nós lotaríamos o clube. Fui para a rádio, cheguei na rádio, a difusora Caxambu, e quando perguntei lá o proprietário da rádio, o moço que estava fazendo o programa, disse, olha, você tem 2 horas aqui de graça para fazer o que você quiser, pode anunciar para toda a cidade. E comecei a divulgar, lógico, fiquei ali apenas uns 40 minutos anunciando para todo o povo de Caxambu que nós estaríamos como pastor realizando no Clube Prazer das Morenas um dos maiores eventos da cidade evangelisticamente. Dali saí, fui ao prefeito. Cheguei na mansão do prefeito, fiquei entusiasmado com tanto livro, com tanta biblioteca, com a riqueza daquele prefeito. E estimulei bastante a ele e disse, olha, também sou professor e gostaria que o senhor fosse assistir à conferência de hoje à noite no Clube Prazer. Ele disse, estarei lá com a minha família. Aí fui no delegado, falei com o delegado também, olha, não tem serviço aqui, à noite vamos todos para lá. Aí fui no tiro de guerra, sabe o que é tiro de guerra? É um pequeno quartel, onde um sargento comandava 70 soldados. E eu falei com o sargento disse assim, estarei lá com toda a minha tropa hoje à noite.
Aí eu fui ainda, meu querido Paulo Renato, visitar outras regiões daquele Parque das Águas. E convidando tanta gente que estava ali descansando. Isso já ia dar 16 horas, sem almoço, correndo e anunciando para todos. Quando foi daí a pouco, eu entro no Banco do Brasil. E estava lá sentado um senhor, cabelos grisalhos, de bermuda, tranquilo. Quando ele percebeu o folheto, ele disse assim: vocês são quem? De onde? De que igreja? Eu disse: nós somos do Rio de Janeiro, de uma igreja batista, e viemos aqui fazer uma série de conferências para os batistas e para toda a cidade. Ele disse: eu também sou batista, eu sou o doutor... Ele disse o nome dele, esqueci o nome dele agora, mas ele disse: eu sou da Igreja Batista do Rocha, no Rio de Janeiro, e sou diretor e presidente e dono do Cimento Branco Irajá. Eu fui e disse: doutor, o que o senhor pode fazer por nós? Ele disse: o que é que vocês precisam? Eu disse: precisamos de dinheiro para cobrir as despesas que nós estamos assumindo. Ele fez um cheque lá de R$5.000, mais ou menos naquela ocasião, e disse: vai, desconta na boca do caixa. E nós cobrimos todas as despesas. Quando foi à noite, o clube era pequeno para receber a cidade, para receber tantas autoridades. Eu já estava quase sem fôlego. Só fiz um lanche e fui para pregar. Na hora da pregação, o povo todo vibrava comigo. E quando fizemos o apelo, mais de 100 pessoas aceitando a Cristo Jesus como Salvador. Amém.